Oi, eu sou o João e hoje eu trago uma apresentação aprofundada sobre uma lista que me devolveu a confiança no arquétipo de Zoroark X, que é meu favorito desde que eu comecei a jogar em abril do ano passado, mas que ali no formato de Mega Evoluções eu perdi um pouco o vínculo porque eu não estava mais achando mais confiança na minha capacidade de superar os desafios que o meta apresentava com ele naquele momento, também pela minha experiência de jogo e pelo meu conhecimento. Mas depois de alguns testes e de analisar o meta atual, eu criei essa lista aqui que acho que merece um pouco de atenção. Então eu vou primeiramente narrar a lista para vocês e depois eu vou discutir alguns pontos bem profundamente para que a gente possa criar uma discussão com esse esqueleto que eu acho que tem bastante potencial. Então a gente começa com uma ideia de 4 Zoros, 4 Zoroarks e 2 Reshirans do N. Quando a gente vê esses 2 Reshirans, a gente já entende. É uma abordagem focada nos ataques do Reshiram e essa lista não teria espaço, na minha opinião, para encaixar uma linha 1 de Darmanitan ou coisas do tipo. Darmanitan é um Pokémon muito espaçoso, ele precisa de muito suporte para ele e ele pertence a outra ideia de Zoroark do N. E vai ficar muito claro o porquê mais pra frente. Depois, a gente vem com uma linha 2-1 de Todos Cruel, e essa é a nossa resposta para Gholdengo, e a gente vai ter um segmento nesse vídeo para falar só sobre o Todos Cruel, e sobre o impacto dele na match, e sobre reflexões e apontamentos que eu aprendi nos meus testes usando essa tech. Depois nós temos Psyduck e Golduck, que é a nossa resposta para Charizard X, que é um também desses 4 decks que eu pretendo ameaçar com essa lista. E nós também vamos ter um segmento para falar especialmente sobre o Golduck e o impacto dele, de acordo com os meus testes recentes. Nós temos o Munkidori, essa lista originalmente tinha 2, mas visto os objetivos da lista, um Munkidori já tem sido o suficiente para o impacto que eu quero causar. Eu não coloquei uma discussão específica sobre esse Munkidori, mas eu vou fazer mais vídeos aqui pra frente com jogos e com mais discussões para a gente construir essa lista de forma conjunta e registrando os meus pensamentos sobre. Mas a princípio eu tô bem confiante com a proposta de um Munkidori só. Um Permanente X, que a gente já vê algumas listas de Zoroark no formato atual de Fogo Fantasmagórico não rodando, mas eu ainda gosto bastante do efeito de mobilidade dela e do fato dela habilitar o Mote Vinculante também. E por fim, o Fezandipt com uma staple bem forte. Agora nós temos os apoiadores e aqui nós temos 4 Lilian, que também vai ser uma carta que nós vamos discutir a fundo a escolha dela em vez de cartas como Cyrano, por exemplo. Nós temos 3 Armas da Chefia, que também é uma carta que nós vamos discutir um pouco mais à frente, mas essa é uma contagem muito proposital e muito central com a ideia do deck para as ameaças que ele se propõe a vencer. Nós temos Dusk Xeras, é uma carta que eu sempre gosto de colocar mais nesses decks que não são necessariamente de corrida de prizes, né, a todo momento não são decks tão agressivos, mas 2 Dusk Xeras tem sido uma quantia bem o suficiente para a abordagem do deck também. E 2 Janine também vai ser uma carta bem discutida ainda nesse vídeo. E temos um turno de itens, 4 Poffins normal, Pawpad, que é um item super importante também, bem central para a estratégia do deck, vamos falar sobre ele também. Uma Bola de Ninho, 2 Ultra Bolas que foram uma adição recente e que, na minha opinião, fazem todo sentido também com a ideia do deck. 2 Pegador Contra-Ataque, uma Maca Noturna, que também vai ser falada com mais calma, 2 Pervaras, e a Caixa Secreta como último item. E curiosamente, apesar de ser uma Ace Spec, eu não acho que a Caixa Secreta dita a identidade do deck, então eu seria convencido a experimentar alternativas com outras Ace Specs. A Caixa Secreta, eu acho que ela faz coisas muito válidas para a essência dessa lista, mas eu não acho que a lista se define por conta da Caixa Secreta ou que a Caixa Secreta seja a única maneira otimizada de jogar com essa lista, com essa ideia de lista. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também no final desse vídeo. E aí nós entramos nas ferramentas do STM Evolução, que vamos falar bastante sobre. Faixa da rigidez, voltando, né, que
ela não faz uma aparição em campeonatos grandes desde o Nike, né? Então, com o Cameron. Então, vamos falar bastante sobre a volta dessa ferramenta, que é muito intencional também. O motivo vinculante, e que é uma carta também, como eu falei, né? É uma opção interessante para alguns matchups. O balão de ar e os estádios. 2 lojas da cidade, que é uma carta que eu não vi em nenhuma lista de Zoroark e que se destacou em nenhum grande torneio, mas acho que para esse formato faz todo sentido e tem encaixado muito bem, e vamos falar sobre ela também. Um Artazon, por uma busca de Pokémon mais consistente, acho que faz todo sentido para um deck que precisa do Recheira no banco para poder atacar. E 8 energias básicas, uma contagem alta de energia, que também vai ser aprofundada mais pra frente. Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai começar com os conceitos centrais desse deck. Então, a primeira coisa que a gente vai responder aqui é um questionamento que talvez esteja na cabeça de alguns de vocês assistindo esses vídeos. Tá, mas será que todos Cruel, Golduck, será que essas cartas sozinhas são necessárias para vencer de Charizard e Goldengo, que são decks tão fortes hoje no formato? Então, a resposta curta é, acredito que sim. Mas não por causa só das cartas, mas porque as cartas elas não foram colocadas lá à toa, elas não foram colocadas lá de forma isolada. Elas, na verdade, o deck foi construído para que essas cartas sejam aproveitadas ao máximo e o plano de jogo seja efetuado contra esses decks, cuidando dessas cartas, né? Então, não é um jogo normal quando a gente entra no jogo contra Golden, contra um Charizard, não é uma corrida de prêmios normal, né? Não é uma troca de ataques normal, e a gente vai entrar bastante nesse mérito. Bom, antes de você começar a jogar de Zoroark, você tem que entender a proposta do deck. Então, o deck, ele é feito como uma forma de você mirar em decks específicos do formato. Como eu disse, nós aqui estamos mirando em Charizard, Goldengo, Gardevoir e Dragapult, Dusknoir. Esses últimos dois sempre foram matchups favoráveis inerentemente para o Zoroark. E no caso do Dragapult Dusknoir, o acréscimo do Golduck e do Psyduck é um efeito colateral que melhora a matchup ainda mais. E Zoroark contra Gardevoir ficou um pouco estranho a partir da chegada da Diancie, dúvidas surgiram, inclusive as listas de Gardevoir têm ficado mais diversas e gerado cada vez mais formas de lidar com Zoroark, e a gente também vai falar um vídeo específico sobre como lidar com essas formas de ofensividade que a Gard tem contra Zoroark, mas depois dos testes com essa lista, eu tô bem confiante de que mesmo a Gard com a Diancie ou com a capa luxuosa na Caldabrado, ainda são matchups bem favoráveis para o Zoroark, se nós tivermos em mente como lidar com essas ameaças. Além disso, a proposta do deck, como eu falei, não é lidar com o meta como um todo. Então, ele é um deck que ignora algumas matchups ativamente. Então, por exemplo, o Zoroark, essa lista em especial, né, ela ignora decks wall, como Crustle, ignora pokémons como Ogerpon, Máscara, Alicerce. Ela também não é uma lista muito preparada para lidar com decks como Cerulege, lidar com decks como Typhlosion, Mega Lucario, que são decks que não estão no topo do meta. Então, antes de você rodar Zoroark, né, é importante você entender qual que é o objetivo, o que você está caçando com esse deck. Senão pode ser uma receita para frustração. Claro, o Zoroark ele é um deck muito bom e ele é um deck que pode ter respostas para qualquer matchup se você for habilidoso o suficiente com o deck, mas não é um deck fácil de você masterizar e definitivamente não é um deck que é linear, né? Não é um deck para pessoas que gostam de abordagens agressivas e rápidas e só bater para grandes números, pegar knockouts, fazer 2-2-2 em prêmios e acabar com o jogo. Zoroark é um deck nada linear que tem várias abordagens diferentes e que você precisa sempre pensar ali para achar a fraqueza no tabuleiro do adversário e encontrar condições de vitória.
Então, para quem gosta de jogos pensados e de bastante variedade nos seus jogos, eu com certeza recomendo o Zoroark do N. Dito isso, esses dois assuntos fora do caminho, vamos falar um pouquinho sobre a decisão de Lilian em vez de Cyrano. Todo mundo já sabe o poder da Lilian, né? O potencial dela, e justamente o que falta numa lista de Lilian é a habilidade de você buscar os Zoroarks consistentemente do deck, porque não adianta nada você usar Lilian para 8, ver muitas cartas se você não consegue montar os seus Zoroarks cedo no jogo. Você precisa montar um tabuleiro sólido para que esse deck funcione. Então, é isso que faltava. Ao mesmo tempo que o Cyrano, ele te consegue os 3 Zoroarks com bastante consistência, mas ele não te dá inícios tão fortes quanto a Lilian te dá. Então, você só passa a ter opções depois de algum tempo usando trocas, né? E os teus primeiros turnos, eles são um pouquinho mais engessados usando o Cyrano. Essa foi a minha experiência. Apesar de que é um motor bom pro deck, eu fiquei curioso sobre usar a Lilian e combinar ela com outras formas de você buscar os teus Zoroarks do deck, né? E aí que entra o TM Evolução, que é uma carta que tem perdido espaço no meta cada vez mais, mas agora tem voltado nesse último formato. Acredito que vai voltar para alguns decks do meta, e eu acredito também que se encaixa muito fortemente com as cartas tech que nós vamos trazer, e com a estratégia inteira do deck. Vai fazer bastante sentido o uso do TM Evolução, e em combinação com o TM Evolução, eu uso também o estágio da loja da cidade, porque o que acontece? Eu vou usar uma linha para 8, então eu quero achar 2 coisas no meu turno. Primeiro, eu quero achar 3 coisas. Eu quero achar um Poffin, né, para buscar pelo menos 2 Zoruas. Eu quero achar uma energia, e eu quero achar um TM Evolução para, já no meu primeiro turno, eu estabelecer 2 Zoroarks no final, e já passar pro segundo turno do meu adversário com 2 Zoroarks no meu campo, né? O que é bastante relevante em algumas matchups. Eu optei por usar 2 TM Evolução, e para aumentar as chances, né, de comprar ele na Lilian, eu também tenho 2 lojas da cidade que me permite buscar o TM Evolução, e não só ele, mas também como várias ferramentas que o deck roda. E eu achei que o estádio se encaixou muito bem, justamente porque o Zoroark, ele é um deck que ele usa ferramentas em momentos muito específicos, né? O Moti é quando é para uma jogada específica que você vai fazer naquele momento. A faixa da rigidez é a mesma coisa. O balão de ar não é uma coisa que você já anexa num Pokémon automaticamente no início do jogo. Você espera o melhor momento de você utilizar ele, até porque você só usa um. Então, você ter acesso continuado a essas ferramentas ao longo do jogo se provou muito útil, e pro funcionamento desse deck, assim, fluiu muito bem. Então, em vez de rodar, por exemplo, 3 TMs Evolução, eu prefiro 2 TMs Evolução, que realmente o segundo a gente usa em algumas vezes, mas também complementar isso com 2 lojas da cidade, que é uma carta que tem uma vida útil bem longa ao longo das partidas com o Zoroark. Além disso, ela permite uma consistência de algumas cartas que nós queremos que tenham efeitos contínuos, né? Por exemplo, no matchup contra Gholdengo, chega um ponto da partida, geralmente bem cedo, que nós queremos que o Togedemaru entre em jogo e que ele fique lá. Então, nós queremos negar as energias do Gholdengo o jogo inteiro. Então, caso o Togedemaru seja nocauteado, e ele vai ser porque o jogador de Gholdengo está do outro lado, ele sabe qual é a condição de vitória dele. Então ele não vai desperdiçar energias indo atrás do seu Zoroark, ele vai indo atrás do seu Togedemaru. E aí você pode no mesmo turno usar uma Super Vara, usar um Poffin, ou já ter um segundo Togedemaru no banco, né? E usar a loja da cidade para usar um TM Evolução e já restabelecer o Togedemaru no mesmo turno, passar o turno para o seu adversário sem que o Togedemaru fique fora da partida, fique fora do jogo. Então o efeito dele continua. O TM Evolução faz muito bem nesse sentido, e tem adicionado uma fluidez também em relação até mesmo
conseguir os Zoroarks. Certo, agora entrando num ponto específico, né? O caso do Charizard EX. O que acontece? Normalmente, como é que funciona, né, de formas gerais, esse matchup, né? O problema de enfrentar um Charizard EX pro Zoroark é o final de jogo em que você tem um Pokémon de 330 de vida na sua frente que tá dando 300 de dano, porque você já pegou 4 prêmios, né? Então, esse final de 2 prêmios a 2, você vai perder sempre. E por mais que no início ele não te dê muito dano, ele vai pegando alguns knockouts no banco, você vai criando alguma pressão, mas inicialmente, com a lista que rodava Cinturão Máximo, era pior ainda, porque você pegava 2 prêmios e aí com o Cinturão Máximo ele já tinha condições de nocautear todos os seus Zoroarks, então o seu jogo ficava extremamente difícil, porque você não tinha mais nenhuma opção segura de causar dano no Zoroark, a sua ira poderosa já não era mais parte do jogo, que é a sua principal ameaça com o Reshiram N, né? E mesmo sem o Cinturão Máximo, se você não tem uma forma de controlar o dano e ditar o ritmo da partida, é difícil você vencer o Charizard, porque esse é o grande problema. Nós não queremos chegar no ponto em que nós tenhamos um Pokémon com HP muito alto que nós não conseguimos alcançar de uma vez só e que esteja nos dando nocaute de volta. A forma que Zoroark tem de vencer Charizard é controlando o dano que ele dá e fazendo com que ele não tenha opções de turnos de 2 prizes que saiam fáceis para ele, né? O fato é que você precisa jogar bem esse matchup para entender exatamente o momento em que o Golduck vai a jogo. E isso não é algo tão fácil de entender jogando 1, 2 vezes. Tem uma certa complexidade, mas o Golduck, pelos meus testes, definitivamente atrapalhou o fluxo do Charizard e me deu muito espaço para controlar a partida e colocar dano exatamente onde eu queria, principalmente porque eu rodo muitos ordens da chefia e rodo o pegador contra-ataque. Então você tem que entender, o Charizard ele vai priorizar knockouts no seu Psyduck, no seu Golduck, né? Então ele vai querer explodir os Dusclops e Dusknoir, porque é assim que ele ganha o jogo de Zoroark. Certo, agora vamos falar um pouquinho sobre o impacto do Toedscruel contra Gholdengo EX. A Mega Lopunny é o suficiente para fazer com que o Toedscruel seja anulado? De acordo com os meus testes, na minha visão, não é. Mas você precisa entender como jogar de Toedscruel nessa partida. Você precisa entender que não vai ser um jogo normal. O teu adversário ele não vai ser ingênuo a ponto de gastar 6 energias nocauteando o teu Zoroark de primeira, sabendo que você tem um Toedscruel. Claro, você pode esconder essa informação, você pode esperar o nocaute do Zoroark para daí colocar... para daí pegar o Poffin, colocar os Toedscruel em jogo e aí já dar TM evolução. É uma jogada, um estilo de jogada de armadilha, digamos assim, né? Que inclusive é assim que o Marcos Cifuentes diz no vídeo dele, que ele jogou muito no Mundial, perdão. Mas como a abordagem do Gholdengo está sendo muito sobre descartar energia cedo agora com o Lunatone, e ele gosta de manter já desde cedo algumas energias no descarte para que ele pegue essas energias do descarte para um grande nocaute, eu também vejo o valor de você colocar o Toedscruel desde o início do jogo, você estabelecer ele desde o início e você, paralelamente a isso, necessariamente começar a pressionar ele. A mesma coisa contra Charizard. Não adianta você deixar um Golduck preso lá no banco, você só desceu o Golduck e não oferecer nenhuma ameaça, nenhuma pressão ao deck do Charizard. Essas cartas elas não vão vencer o jogo sozinhas. Você precisa criar várias preocupações para o teu adversário ao mesmo tempo. Então eles vão ter, por exemplo, um Golduck ou nesse caso um Toedscruel lá no banco sentadinho, atrapalhando muito o jogo deles. Enquanto isso, o Zoroark precisa estar gerando pressão e ele precisa gerar pressão, principalmente nesse matchup de Gholdengo, nos Pokémons certos. Então é o que eu digo aqui, é o que eu falei um pouco sobre efeito constante, né? Toedscruel precisa estar constantemente no baralho, porque a partir do momento que ele já usa uma recurso de energia, são 4 energias que ele está reutilizando, e é isso que você não quer. Você não quer que o Gholdengo
gaste as energias e reutilize elas. Você quer negar esse acesso ao descarte. Você não vai negar completamente porque ele tem uma super vara, mas essa uma super vara recupera 3 pokémons barra energias ao deck, e muitas vezes ele vai ter que recuperar pokémons pela pressão que você vai colocar. Vamos falar isso agora. Gholdengo não é uma ameaça. O que eu quero dizer em relação a isso? Você não vai priorizar os seus ataques contra o Gholdengo. Por quê? O Gholdengo, ele não vai atacar, ou ele vai evitar atacar, porque ele sabe que ele está contra um deck que roda todos cruel. Então ele sabe que colocar as energias no descarte vai ameaçar, é uma ameaça para ele, né? E faz com que ele possa tomar o checkmate nessa partida. Então ele vai atrás do seu Todos Cruel, mas ele vai atrás do Todos Cruel com o Solrock, né? Ou do Todos Cruel com o Solrock, e principalmente com a Mega Lopunny EX, que dá 230 de dano, né? E tem algumas formas de, obviamente, reutilizar esse ataque com algumas cartas de mobilidade que o Gholdengo roda. E você tem que saber, ela vai perseguir o seu Todos Cruel. Logo, você precisa aplicar os seus recursos, primeiro, para montar os teus Zoroarks e energizar ele o mais cedo possível. Aí entra um pouco da Janine também, caso você precise. Para que você ataque os Zoroarks no início do jogo. E assim que você veja essa Mega Lopunny entrar no campo, você precisa gastar seus recursos para pressionar ela. Então, idealmente, a Baniri vai para o banco, você já vai usar a Ordem da Chefia e chama Inocente 170, nocaute na Baniri. Dessa forma, já pressiona muito essa Super Vara, porque agora, essa Super Vara, ele queria colocar umas energias de volta no deck, mas agora ele precisa colocar a Baniri, porque se ele não colocar, se ele não tiver Lopunny, ele não vence o jogo, né? E a partir de um momento, o Solrock já não é mais bastante, porque o Solrock dá 70 de dano, e no Todos Cruel, não nocauteia ele, você volta de Zoroark, finaliza o Solrock. Então, enquanto o Gholdengo tá tentando criar alternativas para lidar com esse Todos Cruel, você tá pegando prêmios, você tá gerando dano no tabuleiro do Gholdengo. Principalmente gerando dano na Mega Lopunny e depois da Mega Lopunny no Solrock, fazendo com que, mesmo que ele consiga knockouts no seu Todos Cruel, você consiga, primeiro, imediatamente. Tem duas possibilidades. Você tem 2 Toad School já no banco, né, pré-estabelecidos. Ele nocauteia o seu Toad Cruel. Você tem Super Vara para Ultra Bola, Toad Cruel e evolui de novo. Ou você tem Maca no turno para Toad Cruel, evolui de novo. Ou você tem Super Vara para Toad Cruel e você gasta um turno de TM Evolução de novo para Toad Cruel. O importante é que você não dê brecha, né? E claro, o TM Evolução é a última abordagem, porque de preferência você quer estabelecer o Todos Cruel e atacar no mesmo turno, né? E gerar pressão. Então, por isso que eu rodo 2-1, né? De Todos Cool e 1 de Todos Cruel. Justamente para que tenha 2 Todos Cool a todo momento do campo, você evolui um deles, e aí quando o Todos Cruel é nocauteado, você já pode restabelecer no mesmo turno com Maca Noturna, Super Vara e Ultra Bola. Enfim, tem bastante ferramenta no deck para isso, né? E você também consiga atacar essa Mega Lopunny, por exemplo. Já deixar 170 nela, então você já cria uma ameaça, né? E aí, se ele te der nocaute de novo no Todos Cruel, você pode restabelecer da mesma forma. Você pode usar Super Vara, você pode usar Maca, você pode até usar TM Evolução. Mas se você não precisar usar TM Evolução, você pode atacar de novo, e aí você já pega 3 prêmios na Mega Lopunny. E aí teu adversário já tá com mais 3 prêmios de desvantagem com a Mega Lopunny e a Baniri no descarte, que ele vai ter que remontar com a única Super Vara dele. Então, eu não vejo que a Mega Lopunny é um problema tão grande para a abordagem de Todos Cruel. Obviamente ela é um desafio, e eu dizer que o Todos Cruel deixa o matchup favorável não quer dizer que o matchup é gratuito, nunca, principalmente contra jogadores experientes e habilidosos de Gholdengo, né? Quando eu digo um matchup favorável que eu busco ter contra Gholdengo, eu digo um 60-40, eu digo que o matchup vai ser mais favorável para o Zoroark, porque ele vai ter mais oportunidades de vencer, ele vai ter uma condição mais sustentável, desde que os dois jogadores estabeleçam seus tabuleiros. O tabuleiro vai estar melhor para o Zoroark, ele vai ter o controle e a pressão do jogo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cartas específicas e o objetivo da adição dela e alguns efeitos colaterais interessantes. Então, a faixa da rigidez, ela vem
pro deck para aliviar a pressão dos atacantes de Gardevoir. Ou seja, a Guard tem algumas opções para tentar lidar com o Zoroark, tentar um nocaute em um turno só, que é, óbvio, a nossa grande ameaça, né, que nós queremos evitar jogando contra Gardevoir. Se nós conseguirmos evitar nocaute nos nossos Zoroarks e conseguirmos ciclar o nosso deck para achar nossas armas de chefia, pressionar os knockouts na Gardevoir, pegando 2 prêmios, é muito difícil de perder esse jogo. Então, como é que nós evitamos esses knockouts? Bom, tem 3 formas principais, né? Que é a Mega Diance, que dá 240 de dano, com 2 Mankidores, ela chega até 300. A faixa da rigidez dá para o nosso Zoroark 310 de vida, né? Na prática, fazendo com que, se o nosso Zoroark estiver zerado de vida, é impossível esse knockout acontecer, mesmo com Diance, mesmo com 2 Mankidores do outro lado. Claro, se a Guard começar a espalhar dano nos nossos Zoroarks é um problema, por isso que a gente roda o nosso Mankidori para que ele faça a manutenção desse dano de volta. E mais uma vez, enquanto isso está acontecendo, essa disputa de dano está acontecendo, nós estamos pressionando a Guard, né? Nós estamos dando ordem da chefia na Guard, nós estamos nocauteando a Guard. Então, cria-se um cenário favorável pra gente, mesmo com essas ameaças. Outra ameaça, a Clefairy. A Clefairy a gente pode jogar muito ao redor dela, simplesmente não enchendo o nosso banco. A gente tendo um espaço vazio no banco, como o Zoroark, o dano da Clefairy, mesmo com 2 Mankidores, já não chega na gente. Mas caso, por algum motivo, a gente se sinta pressionado a encher o nosso banco, a faixa da rigidez faz com que também esse dano não feche no nosso Zoroark. Mais recentemente, nós tivemos a popularização da ideia da capa luxuosa na Caldabrado, que, claro, anteriormente, ela só com pingente, ela já dava 240, então com, teoricamente, 60 do Mankidori, dava nocaute no Zoroark, né? Mesma ideia da Diance. E agora, com a capa luxuosa, ela dá 280 por conta própria. Só que assim, ela tem que estar com 7 energias anexadas a ela, né? Então a Guard tem que colocar 7 energias no descarte e anexar todas a Caldabrado. E para conseguir esse nocaute em um hit só. E nesse caso a faixa da rigidez nem vale a pena, né? Você entrega esse nocaute, você usa Janines para estabelecer uma corrente de atacantes já pronta no seu banco. E aí o nocaute na Caldabrado aqui já é super válido, porque é um nocaute de 2 prêmios, você tira essa ameaça que ele não vai poder repetir, né? Então você sofre esse nocaute da Caldabrado, digamos, né? Batendo 280, você sobe o Zoroark do banco com o seu Mankidori, tira o dano desse Zoroark e coloca a faixa da rigidez, nocauteando a Caldabrado, e você já garante também que não vai tomar nocaute nesse Zoroark no próximo turno. Além disso, ele também é bem útil contra Charizard X, né, quando você se vê numa situação de estar 2 prêmios, porque, de novo, o matchup contra Charizard X é muito variável, muitas coisas acontecem assim, não tem um fluxo tão previsível, né, quanto a alguns outros matchups. Pode ser que você se encontre em algum momento em que você esteja a 2 prêmios e você precise segurar o dano de um Charizard. E se o seu Golduck ainda estiver ativo, ele não vai ter o fantasma para o Dusclops, o Dusknoir, para completar esse dano ou para te dar um prêmio a mais, enfim. Então ele é obrigado a bater 300, né? E nós temos 310. Beleza, agora a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a Maca e a Ultra Bola, que são cartas que elas entraram ao longo dos testes da lista, e elas têm motivos bem específicos também. Bom, o primeiro deles é, como eu falei antes, o maior reacesso a Toedscruel e Golduck, né? A Maca também entra nisso, porque você toma nocaute no Toedscruel, né, como eu falei, e você dependendo só da Super Vara, por exemplo, para recolocar ele em jogo no mesmo turno, você precisaria de Super Vara mais uma Outra Bola, você precisaria de Super Vara ou comprar ele de novo com as trocas do Zoroark. Então a Maca Noturna te dá mais essa segurança, mais essa maneira de você restabelecer ele logo em seguida. E como eu falei também, a Ultra Bola é uma carta que tem tudo a ver com a temática do deck, que é filtrar cartas, né, a todo momento, para que no final o nosso deck esteja fininho e a gente tenha uma chance muito grande de achar as últimas peças para vencer o jogo, mesmo sob disrupção de Kisera, ou Juiz, ou qualquer coisa do tipo. E aqui, por fim, da nossa discussão aprofundada sobre a lista, eu coloco algumas alternativas compatíveis dependendo de algumas necessidades que outras pessoas podem ter e queiram usar esse esqueleto. Começando com a Mega Lopunny, é uma carta que está ficando bem popular
em Zoroark, inclusive acredito que o Liam, que é um excelente jogador de Zoroark, pretende utilizar ela agora em Toronto, de acordo com os boatos, né? E é uma carta muito versátil, uma carta muito coringa que pode servir para nocautes estratégicos, como o Zogerpon, o Fezandipt, o próprio Terapagos, que é rodado pelo Charizard com Noctowl. Então, é uma carta que providencia valor de qualquer forma. E, além disso, ela consegue nocautear o Ogerpon Máscara Alicerce, que é um problema para o Zoroark. É um Pokémon que eu desisto de enfrentar nessa lista, no sentido de que eu abro mão de enfrentar Alicerce, porque não é um Pokémon que eu, no formato atual, aqui do meu cenário local, eu pretendo encontrar. Assim, eu acredito que eu não vou encontrar nenhum Pokémon Máscara Alicerce. E acredito também que não vou encontrar nenhum Crustle, porque o segundo ataque da Megalopony, 160, ultrapassa a habilidade do Crustle. Então, caso você esteja preocupado com algumas opções de wall, a Megalopony com certeza vale abrir espaço nesse deck, e acredito que poderia ainda seguir com a mesma lógica, né? Outra carta é a Cleffa, que já fez parte dessa lista. Eu não tenho mais encontrado necessidade para ela, mas se você for um apreciador da Cleffa, eu tenho certeza que ela pode ser uma peça de consistência interessante. Vamos aqui para baixo, que eu quero falar da spec por último. O balão diário e o Turo eu coloquei aqui como opções para você colocar mais quantidades, caso você não queira baixar o Pecarante, né? Você pode ter mais opções de mobilidade. 1 e 1 de cada uma dessas cartas são quantias magras, então eu super vejo, por questão de conforto, por questão de mais flexibilidade, aumentar em 1 a contagem de cada uma dessas cartas, principalmente Turo, eu acho bem válido. O PP-Up do N é uma alternativa a Janine com uma aceleração de energia. Claro que ele acelera a energia do descarte e não do deck, então ele não tem essa mesma ideia de velocidade e de garantir ataques pós-TM evolução. O PP-Up ele pode ser utilizado principalmente se ele for em conjunto com bastante mobilidade, né? Balões de ar, por exemplo, ou Pecarante. Ele pode ser muito bem aproveitado. A gente tem que respeitar uma carta de item que acelera a energia, então é um valor bem alto também. Eu acredito que para a lista que eu estou rodando agora, a Janine é mais forte, ela dá mais valor, mas eu com certeza posso ver o PP-Up sendo utilizado também. E por fim a capa do herói, né, que seria uma opção de spec bem interessante, bem compatível com a ideia da loja da cidade, e que faz com que a ameaça de Ira Poderosa do Reshiram seja mais frequente contra decks que muitas vezes conseguem chegar no dano de 300, 350, mas 380 de vida num EX estágio 1 é bem interessante, principalmente um que você não pode seguramente nocautear em 2 ataques, né? Então, você não pode deixar muito dano no Zoroark, porque senão ele vai ter ataques muito fortes para nocautear Megas, nocautear EX de estágio 2. Então, é bem chato de lidar com a capa do herói. Hoje eu jogo a caixa porque eu gosto desse efeito que ela tem de filtragem de deck, né? Ela filtra 7 cartas do deck, porque ela descarta 3. E ela puxa 4 do deck, e aí puxando mais Ultra Bolas, enfim, ela faz uma sequência de filtragem de deck muito interessante pro que eu procuro agora. Mas a capa de herói é a segunda spec ali, é a alternativa mais... a alternativa imediata que eu vejo substituindo ela, tendo ótimos resultados. Com certeza é um teste que eu apoio. E caso você queira também uma opção um pouquinho mais em conta e você queira rodar Megalopony, o Pegador Superior pode ser uma alternativa também. Uma spec um pouco menos impactante do que essas duas que eu acabei de mencionar, mas ela também tem aquele efeito de você trocar o Pokémon ativo do seu adversário, talvez te permita rodar uma contagem menor de anos de chefia, ou simplesmente de ser mais uma opção desse efeito e ainda mobilidade junto. Então o Pegador Contra-Ataque nunca vai ser um item fraco, e você pode usar ele para reiniciar também a Megalopony mais vezes e estabelecer o ataque de 230. Então aí vão 2 opções de spec que eu vejo que se encaixam nesse planejamento. E agora eu vou organizar os decks mais populares, mais relevantes no meta no formato de fogo fantasmagórico em 5 categorias que correspondem à minha expectativa da condição do
matchup contra essa lista de Zoroark, né? Então, eu vou colocar alguns decks em situações onde eu acho que, como o Zoroark, nós temos aí por volta ali de 70% de probabilidade de vitória, em média, favorável um pouco mais baixo do que isso. Decks que acredito que sejam matchups parelhos com essa lista, desfavoráveis e matchups difíceis, né? Então, uma probabilidade de 30% ou menos. E nesse, eu já posso adiantar que o Kangaskhan Falan, por exemplo, é um matchup que eu não considero contra montando essa lista, porque de novo, não espero encontrar, né, o Kangaskhan Falan com o rodando, claro, o Mascarenhas ou o Crustle, e geralmente está rodando um dos dois, é realmente muito, muito difícil de vencer. Então eu acho que uma Mega Lopunny já ajuda muito essa matchup. Então se você estiver preocupado em enfrentar um Kangaskhan Falan, com certeza vale a pena você incluir a Mega Lopunny, tá? Mas eu tô com a Mega Lopunny, de repente eu colocaria em parelho essa matchup, mas confesso que não tenho muita experiência com ela. Aqui o Gholdengo Lunatone eu vou colocar em favorável. Como eu disse antes, eu acredito que a Tech de Totodile funcione mesmo com as respostas de Lopunny e de Solrock, enfim, com as várias abordagens que o Gholdengo possa ter. Eu acredito que se o jogador de Zoroark tiver um plano em mente, assim, conseguir executar bem o plano e ir atrás das ameaças verdadeiras dessa matchup, conseguir estabelecer um bom tabuleiro e gerir bem os recursos, tem tudo para vencer essa match. Só não coloco esse tanto realmente porque o Gholdengo vai mostrar desafios e não vai te deixar confortável, né, nessa match. Você vai ter que tomar algumas decisões, você vai ser pressionado, mas acredito que essa lista de Zoroark tem sim o suficiente para ser considerada uma matchup favorável contra Gholdengo, tá? E aqui nós temos Dragapult Dusknoir. Eu acho que esse é confortável pra gente. Ele seria favorável, eu colocaria como favorável se nós não tivéssemos o Psyduck e o Golduck, mas com o Psyduck e com o Golduck ainda, né, para evitar a jogada de Howlucha, mais os contadores do Mergulho Fantasma. É um matchup bem confortável assim pra gente. Nós temos muita condição de vencer e o Dragapult Dusknoir tem dificuldade de ativar sua condição de vitória, que geralmente acontece nessa match, que são o Dusclops e o Dusknoir. Então, a não ser que ele consiga te travar muito com o Buddy Itemlock, eu não vejo muito espaço para derrotas contra o Dragapult Dusknoir usando essa lista. Charizard Noctowl, a minha expectativa contra esse deck é também colocarmos em favorável. Eu diria que está mais próximo ali dos 55 do que dos 60, tá? Ainda é um matchup bem técnico, bem complexo. Eu acho que desses 4 que nós queremos mirar com o Zoroark, é o mais complexo de todos eles. É o que mais decisões tem que ser feitas na hora, adaptações na hora, mas acredito que nós temos as ferramentas para controlar o jogo e achar condições de vitória mais facilmente do que o Charizard, tá? Aqui a gente vai de Gardevoir de Alicent e, cara, é uma partida confortável. A Diancie, mais uma vez, com essa lista que nós temos agora preparada para lidar com ela, nós conseguimos jogar ao redor da Diancie sem problema nenhum. Nós conseguimos jogar ao redor, na verdade, de qualquer ameaça que Gardevoir venha colocar. Item Lock não é tão impactante, a não ser que você realmente brique muito, tem um início muito lento, assim, ele não consegue te punir tanto com Item Lock, mesmo com a Jellicent. Então, o deck de Zoroark teve que se adaptar às ameaças que Gardevoir conseguiu ao longo do tempo, mas consegue sim, na minha visão, principalmente com essa lista, manter uma posição confortável contra Gardevoir de Alicent. Alakazam do Sparse, eu diria que é desfavorável. Qualquer deck que consiga números para dar nocaute em um ataque contra o Zoroark nunca é um matchup favorável, né? Nós sempre queremos ter a pressão do Ira Poderosa do Reshiram online, mas... e principalmente quando é um deck de um prêmio, né? Em essência, o Alakazam tem mais chances de vencer, porque, de novo, o conceito né? É um Pokémon que consegue dar nocaute sem tanta dificuldade assim no Zoroark, e ele tá dando um prêmio de volta, né? Mas eu acho que com uma boa gestão de Quiseras e perseguindo os alvos certos, o Zoroark tem sim uma porcentagem considerável de
vitória. Agora, Charizard Pidgeot. Charizard Pidgeot eu diria que é um matchup parelho. A diferença de Charizard Pidgeot é porque ele tem a possibilidade de rodar Cinturão Máximo, que deixa sim o matchup mais complicado. Nós temos que ter mais cuidado ao pegar prêmios. Pegando 2, já ficamos em condição de ser nocauteado pelo Charizard, se nós não tivermos a faixa da rigidez. Pode rodar Munkidori, então tem algumas questões a mais para serem vistas e adaptadas e investigadas na hora do jogo, né? Se você está jogando contra um deck de Charizard, você não vê Roots, você precisa notar primeiro se tem Munkidores no deck ou não e qual que é esse spec que ele joga, né? E isso vai determinar bastante do seu plano, então adiciona uma camada mais de complexidade nesse matchup, mas não acho que chega a ser desfavorável como era antes, né? Porque se ele não tem opções de jogar com o Dusclops e Dusknoir, nós temos como jogar ao redor ainda assim e controlar o dano do Charizard. Beleza, o Mirror obviamente é aparelho. Eu não acho que essa lista em especial tem nada de especial para lidar com o Mirror, então ficamos assim. Grimmsnarl Frostless, eu diria que... Pois eu fico entre parelho e desfavorável, tá? Não vou mentir. Mas eu acho que eu vou colocar parelho, porque Grimmsnarl contra Zoroark muitas vezes pode ser uma guerra de ordens da chefia, porque o Grimmsnarl não quer bater no Zoroark não quer bater no Grimmsnarl, porque ele não quer deixar muito dano no tabuleiro do Grimmsnarl, né? O Zoroark teme esse dano de Munkidori e Frostless que pode ocasionar em algumas jogadas de involução, então tem um certo desconforto para o Zoroark nesse matchup, mas também tem o desconforto do Grimmsnarl de ter muito menos ordens da chefia, muito menos possibilidade do que o Zoroark de buscar alvos no banco e não poder também atacar sem tomar uma ira poderosa para knockout no Grimmsnarl de volta, né? E eu acho que também o fato de nós termos um Munkidori é mais sentido nesse matchup, mas eu não estou priorizando tanto ele, né? Então eu com certeza vejo, por exemplo, se você tem alguns jogadores bons de Grimmsnarl no seu cenário local, eu super vejo adicionar um Munkidori, adicionar um segundo Munkidori e uma substituição de energia, coisas do tipo. Eu vejo com bons olhos e acho bem possível também. Gardevoir pura, eu também vou dizer que é confortável, é menos confortável do que Gardevoir de Alicent. Inclusive, eu colocaria, eu acho que assim, eu acho que eu colocaria dentro da tier confortável, né? Eu acho que Gardevoir de Alicent é a mais confortável, depois Gardevoir e depois Dragapult Dusknoir. A diferença de Gardevoir pura, né, é que ela tem mais ferramentas, né? A linha de Jellicent e Frillish não é tão impactante contra o Zoroark, então ela tem mais espaço para criar mais ameaças. Ela pode ter Diancie, pode ter Caldabrado com Capa Luxosa, então ela tem algumas opções para ameaçar teu Zoroark, né? Então você precisa ficar atento, mas ainda assim é uma matchup confortável, com certeza. Mega Pixel Box depende muito, tá? Se eles estão rodando o Ogerpon. Como algumas listas de Mega Pixel Box têm deixado de lado o Ogerpon, porque os Goldengos têm se preparado para isso, e o Zoroark não é um deck popular o suficiente para que as pessoas tequem contra ele, né? E Charizard também tem maneiras de lidar contra o Ogerpon. Acredito que Mega Pixel Box está deixando de lado o Ogerpon, Alicerce, e vai ficar assim pelo menos por um tempo. Então, dito isso, eu acredito... Eu vou colocar como parelho, tá? É um matchup bem pensado, bem estranho, porque também ninguém quer bater um no outro primeiro, né? O Zoroark, por causa das 3 ordens da chefia, por causa do Balped, acaba ganhando essa guerra, né? De acesso ao banco do adversário. Dependendo da situação do tabuleiro, ele pode acabar pressionando o Absol com o ataque de 170, mesmo arriscando tomar a fase terminal de volta. Depende do estado de tabuleiro, se ele tem uma probabilidade alta de conseguir 2 habilidades do Monkey, né, de volta. E mesmo se ele tiver, às vezes, a troca de prêmios ainda assim é
favorável pro Zoroark, né? Então, se eu visse uma Absol Box na minha frente, assim, e eu soubesse que eles não tivessem com Máscara Alicerce, eu me sentiria confiante de vencer. Mas eu confesso que é uma matchup que tem bastante variação e eu não sou tão versado nela, então eu vou colocar aqui como aparelho. Raio Fúria, eu vou colocar como desfavorável, mas nós temos linhas de vitória, né? Se a gente conseguir juntar as peças para retornar nocaute num Ogerpon, próximo turno, pegando 2 prêmios, e eles voltam com 2 prêmios, nós voltamos com Pecarante, nocauteando Raio Fúria para voltar 2 prêmios e damos Maxera para 2, de repente eles perdem, de repente eles não conseguem o último nocaute, de repente se você fizer um tabuleiro de um prize só, em vez de você usar Tema Evolução, caso tenha alguns Zoroarks na mão, tenha Ultra Bolas, você dá nocaute em um prêmio só, você volta com 2 no Gerpon, você faz uma condição de vitória, uma condição de jogo favorável para ti. Tem linhas, né? Acho que esse é o meu ponto. Então por isso que eu não coloco ele como difícil, porque você tem linhas factuais de vencer esse matchup, por mais que ele seja com certeza mais favorável ao Raio Fúria, né? Aqui o Alakazam eu acho melhor do que o Raio Fúria. E aí, vamos seguir então pra Cerulege. Cerulege. Pô, cara, pois é. Acho que Cerulege eu vou botar no difícil, tá? Porque algumas coisas tem que encaixar assim pro Zoroark conseguir. Pro Zoroark ter uma chance nesse matchup. Então, Cerulege não nos dá muita abertura pra jogar. Então, esse com certeza é um matchup que a gente deixa um pouco de lado. Claro que se a gente tivesse Darmanitan seria outra história, né? Que daí. Nós conseguimos nocautear o Cerulege, nós beneficiamos mais das energias no descarte do Cerulege do que ele próprio. Então, se você estiver preocupado com o Cerulege e quiser jogar de Zoroark, daí teria que ser uma lista feita para encaixar o Darmanitan, né? Seria uma ideia diferente, mas é possível. Lopunny Dusknoir, eu acho que esse matchup é um dos... Esse e Greninja são 2 efeitos colaterais do Pato que nós não queríamos necessariamente mirar nesses matchups, mas o Psyduck, principalmente o Golduck, melhoram esses matchups também, que eram bem desfavoráveis, né? Seriam bem desfavoráveis sem. Então eu colocaria aqui como parelho, eu acho, o Lopunny Dusknoir. Pode ser um pouco assustador esse matchup em relação ao nível de explosão dele e se ele perseguir o nosso Golduck, pode ficar um pouco estranho. Então, confesso também que não é uma tipo que eu conheço tanto, mas assim, se nós conseguimos montar um tabuleiro sólido com Golduck desde o início, assim, na primeira oportunidade, eu acho que seria um caso de ter evolução para um Zoroark e um Golduck, para evitar essa explosão de início, né? A Lopunny não ameaça nosso Zoroark e nós conseguimos aplicar bastante pressão no tabuleiro da Lopunny, então até perseguindo os fantasmas para realmente nocautear os fantasmas, né? Enquanto ela vai atrás do nosso Golduck, então a gente pode ver esse jogo. Eu acho que... Mas assim, eu teria confiança. Eu teria confiança nesse matchup estando de Zoroark. Então eu acho que é o mais favorável da nossa linha de parelhos aqui. E Greninja é outro matchup que eu tenho pouca experiência, confesso. Pois é, eu acho que eu vou colocar em favorável, como o último dos favoráveis, mas favorável ainda. O Greninja tem muita dificuldade de ameaçar os Zoroarks sem os Dusknoirs, né, e os Dusclops. E se também, mais uma vez, né, se for priorizado o Golduck e for criado ameaças pressionando o Greninja, o Pidgeot, esse deck e até mesmo os Dusknoir e Dusclops do banco, é um deck que tem muita dificuldade de ferir os Zoroarks. O ataque do Greninja principal, que dá 120 em 2 Pokémon, não nocauteia o Reshiram, que tem 130, então os números não fecham muito legal, e até mesmo o Golduck a gente pode colocar a faixa da rigidez e evitar nocaute do Greninja também nesse sentido. Então é um matchup que eu me sinto confiante. Teria que ver exatamente como é jogado, né? Por isso que eu não coloco até ele um pouquinho mais acima no nosso ranking de conforto com essa lista, mas é um matchup que eu não espero encontrar muito, né? Dica de passagem, mas que eu com certeza coloco como favorável, assim. Ela põe o Dusknoir, se eu tiver mais informações, de repente pule aqui pra cima também, dependendo da situação.
E é isso, então a minha expectativa com essa lista é ter essa abordagem aqui em relação ao meta. Então tem realmente 2 matchups que eu digo que a gente larga de mão e o restante é tudo bem jogável pra gente, mesmo que tenha 2 desfavoráveis, ele acho que a gente tem condições de vitória. E o principal, né? Os 4 arquétipos que nós queremos estão nas 2 linhas de cima. E os meus testes até então têm apoiado essa expectativa. Esperamos que eles confirmem cada vez mais. Esperem do canal os próximos vídeos sobre as partidas de fato, né? Algumas partidas, algumas derrotas, algumas vitórias contra principalmente esses decks do topo, e algumas reflexões e alguns conceitos interessantes a ficar atento nessas partidas. No momento é isso e a gente se vê na próxima.